No capítulo de número 2 de 2 Timóteo, Paulo, em sua epístola, ele vai considerando a aflição que ele tinha por Timóteo. E por que ele tinha esta aflição? Porque Timóteo era um jovem obreiro, era, vamos colocar assim, um recém-adulto, ainda muito jovem, e havia-lhe sido concedida a oportunidade de continuar o ministério do apóstolo Paulo. E aí Paulo se preocupa com essas questões e ensinando a Timóteo, exortando sobre a firmeza que deve se ter e a constância que deve ter aquelas pessoas que são chamadas para o ministério. Aquele que é chamado tem que ter constância, tem que ter firmeza, tem que seguir adiante. E Paulo, ele via e entendia, exortando a Timóteo, sabendo das dificuldades e que tão logo o grande apóstolo não estaria mais em seu ou no meio daquela sociedade da época, passando para todos os outros presbíteros. Conforme lá no livro de Atos, você vai ver Paulo falando da sua carreira, terminando já a sua carreira, ele dizendo o seguinte: porque não tenho a minha vida como preciosa, a não ser a carreira que me foi dada de testemunhar o evangelho da cruz. Coisa linda é a vida do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso. Mas aqui a Timóteo, ele diz algo que chamou-me a atenção, quando diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo estava preparando Timóteo, considerando Timóteo o seu discípulo. Ele usa o termo fortificar-te. Fortificar-te é justamente você buscar ainda mais. Fortificar-te significa você querer mais, cavar mais, procurar mais, encher-se mais. De quê, pastor? Encher-se de Deus, encher-se da alegria, encher-se do prazer de estar na casa do Senhor, encher-se da presença do Senhor. E eu quero ministrar aqui nessa noite. Se alguém entrou fraco, se alguém entrou moído, se alguém entrou destruído, chateado, eu vou dar esse mesmo conselho: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É possível, pastor Cleifson? É possível sim, fortificar, mesmo quando estamos passando por momentos de tempestades, mesmo quando estamos vivendo tempo de angústia. Aleluia, é o Espírito Santo falando agora. Talvez você veio hoje aqui e está vivendo um dia mal, as coisas não saíram nada do jeito que você queria. Você planejou ouvir uma notícia e chega no final do dia tendo outra. Mas o conselho é: ainda que tudo isso venha sobre você, fortifica-te, fortifica-te, fortifica-te na graça, fortifica-te, busque essa graça incessantemente. Ainda que o cenário seja completamente desfavorável, fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele diz: sofre, pois, comigo, no verso 3, eu estou adiantando aqui, que eu estou pegando só os pontos que o Senhor trabalhou em meu coração. Sofre, pois, comigo as aflições
Ele não está dizendo, desfruta comigo os benefícios, o destaque que há, pastor Edgar, no ministério. Ele não está dizendo, ambiciona comigo o pastorado. Olha só onde Deus vai nos levar. O presbitério, ou o chamado, o aparecer, o receber fama. Não é isso que o apóstolo está ensinando ao nobre Timóteo, ao seu novo obreiro. Ele começa ensinando, dizendo: primeiro, você fortifica-te. Segundo, para poder aprender a sofrer comigo as aflições. Fale comigo, sofrer aflições. Fale mais forte, sofrer aflições. Como um bom soldado de Cristo. E aí a pergunta é: as pessoas muitas vezes estão preparadas para o sucesso. Quando você vê um curso de autoajuda, os coaches, está cheio de coaches por aí, pastores coaches, treinamentos, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, como falar bem, como se dar bem, como ser feliz, como isso, como aquilo. Querido, mas quando eu volto aqui para a palavra de Deus, principalmente em 2 Timóteo, o apóstolo está ensinando ao nosso querido Timóteo, o apóstolo Paulo dizendo: sofre comigo as aflições como um bom soldado. Sofrer comigo as aflições como um bom soldado, está dizendo assim: olha, um dia vai ter alguém falando mal de você, continua como um soldado. Um dia pode estar alguém te ferindo, continua como um soldado. Pode ser que do teu lado alguém não está gostando nada de você, continua como um soldado. Um dia você parece que está perdendo a guerra, mas continua como um bom soldado de Cristo. Quantos são os soldados de Cristo aqui nessa noite? Levanta a mão. Quantos são os soldados de Cristo? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Jesus. Escute bem. Ninguém vira soldado de uma hora para outra. Arabachure canta lamanai. Ninguém passa a ser um soldado de uma hora para outra. Veja bem, temos alguns militares na igreja aqui. E quando você assume uma carreira militar, todos, necessariamente, passam por um treinamento. Ficam aquartelados. Dependendo da carreira, se for exército, aeronáutico, polícia militar. 1 ano, 2 anos. Seja qualquer tipo de carreira na área militar, como soldado, ele precisa ser treinado antes. Nesse período ele não ambiciona, ele não vai entrar no treinamento e vai sair dali do treinamento como capitão, ele não vai sair daquele treinamento como tenente, como sargento, não. Ele vai sair dali como soldado. Não adianta você achar que vai iniciar a tua carreira ou está na tua carreira e vai sair dessa carreira grande. Eu quero te dizer nesta noite, quem te faz grande é o Senhor, querido. Mesmo sendo pequeno, é o Senhor que te faz grande. Treinamento. Pastor, como que eu treino? Treino na oração. Como que eu treino? Treino a palavra de Deus. Aleluia. Eu vou falar para vocês algo da parte do Senhor. Se alguém ambiciona ser um pregador da palavra de Deus, quer ser um pregador da palavra de Deus, mas eu queria plateia para ouvir meus sermões.
Eu me lembro muito bem que quando eu era criança ainda, não tinha ninguém para ouvir sermão. Eu ia para o espelho e ficava pregando para mim mesmo. E ficava lá falando a Bíblia. Eu conheço grandes pregadores que colocavam lá na roça cabeças de melancias e diziam que aquilo ali eram pessoas e pregavam ali. Mas um dia Deus exaltou essas pessoas. Aleluia. Treinamento, querido. Vai treinando, vai treinando. Quando ninguém está vendo, é que Deus está vendo. Lembra de Davi? Ninguém estava enxergando Davi lá no campo, ninguém estava vendo Davi, mas aquele lá de cima, aleluia, estava enxergando Davi lá. Mas quando é convidado para ser um bom soldado, é para sofrer as aflições junto com o outro. Tem alguém chorando perto de você, chora com ele. É bonito quando você chega para uma irmã ou para um irmão, e aquela pessoa confia a ti a situação, como acontece com nós obreiros, nós confiamos uns aos outros as situações. E a aflição daquele irmão te aflige. Quando você chega para alguém e diz assim, é o Espírito Santo dizendo aqui nessa casa, tu não está sozinha, tu não está sozinho. Aleluia, aleluia. Às vezes você chega para a pessoa e dá apenas um abraço naquela pessoa. Adabaia chore mais. No tempo de escassez de abraços, um abraço faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. No tempo de estar afastado, às vezes sofrer as aflições, é apenas escutar o que o outro tem a dizer. E quando você escuta, e o que mais o pastor faz é escutar. Vamos escutar o que o outro tem a falar. E muitas vezes não é necessário, meus queridos, você abrir a tua boca. É só os seus ouvidos para escutar. E depois de escutar, quando você é um soldado fiel de Cristo, que divide as aflições, você faz um convite singelo. Agora vamos orar. Aleluia. E a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e pediu ao Senhor que não chovesse por 3 anos e meio, e por 3 anos e meio não houve chuva, e depois Elias pediu ao Senhor que chovesse sobre a terra, e houve chuva sobre a terra. Você é a geração de Elias nesse tempo, você é o Elias nesse tempo. Quando você falar, Deus vai fazer o que você está falando. Quantos creem nessa palavra poderosa? Treinamento, querido. Treinamento. Agora tem gente que quer ser soldado, mas não quer treinar. Não quer vestir o uniforme. Não quer ter a arma da verdade. Treine ela. Aonde que eu treino, pastor Cleves? Na segunda com Deus. Aonde que eu treino? Na escola bíblica dominical. São treinamentos, e esses treinamentos duram anos e anos e anos. E se você acha que sabe muito, tu não sabe nada, querido, tu não sabe nada. A palavra do Senhor vem dizer assim, falei ontem isso e repito aqui: se acha que sabe demais, se acha que já cresceu demais, a Bíblia diz que nós não passamos de servos inúteis. O que a Bíblia quer dizer? É sempre melhorando, cooperando, sofrendo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Aleluia. Como um bom soldado de Cristo. E o 4 diz assim, para nós terminarmos: ninguém que milita
se embaraça com os negócios desta vida. Repita comigo. Ninguém que milita, fala comigo. Fale mais forte. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Vamos lá agora a doutrina. Tem soldado aqui nessa noite? Levanta a mão. Se tem soldado, está militando. Militar é fazer carreira, é continuar, caminhar. Agora, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. E muitas vezes, como soldados, será que não temos nos embaraçados? Muitas vezes não é para você fazer uma compra, você não comunica com o teu esposo, ou teu esposo não comunica com a tua esposa, e a confusão está armada dentro de casa, por falta de diálogo. Isso aí abate o soldado. Às vezes é um relacionamento que não pode existir. Tem que falar, né, pastor? Tem que falar. Uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Muitas vezes não crê no Deus que você crê. Só está interessado na tua aparência física. Eu preciso falar aquilo que o Senhor ordena. Só está interessado na tua aparência física. E nada dos teus valores. E quando vai ver, está todo embaraçado com aquele negócio. Muitas vezes, o embaraço está em não saber conviver com os filhos, e os filhos não saberem conviver com os pais. Muitas vezes, o embaraço está em a gente não ter uma vida de fato como cristãos lá fora. Às vezes compra-se, mas não gosta de pagar. Eu não estou falando daquelas pessoas que não estão pagando porque não estão podendo. Não, acreditem, senhores, tem pessoas que gostam de dar calotes nos outros, calotes mesmo, e eles são capazes. Esses dias chegou um alerta para nós, de alguém. Tem pessoas que, cuidado com quem fala em nome de Deus hoje. Alguém denunciando: olha, passou aqui na nossa igreja, o pastor abriu a igreja, não sei que igreja era, se é em São Mateus, se não era, mas o pastor Edgar sabe dessa história, que é recente. Passou aqui na igreja, e dizendo que era evangelista, com carta de recomendação, às vezes vem até com carta. Uma vez, quando nós éramos ainda criança, chegamos a hospedar um bandido, me lembro disso, com a minha rara memória, porque ele tinha roubado uma carta de recomendação de um irmão. Olha o perigo. Tem de tudo hoje. Não é porque chegou com a Bíblia na mão, dizendo que é isso, que é aquilo, profetizando muitas vezes, aí junta aquele monte de gente em volta, fala, Senhor, aí vai, e tal, daqui a pouquinho, filho, ele te enganou, está dentro da sua igreja, está sentado no teu púlpito, para quem é dirigente de congregação aqui, estou falando também, e muitas vezes dentro da tua casa, usurpando da tua boa fé em Cristo, usando a palavra de Deus, em nome de Deus, mas ele é um caloteiro. E aí eu alerto a igreja de Deus, para não se embaraçar quando você busca Deus com os negócios desta vida.
Você quer ver outro tipo de embaraço? Para aqueles que militam e tá na moda agora. Estou seguindo o pastor fulano. Seguindo. O pastor dele é da internet agora. Não é mais pastor Edgar, não é mais pastor Osvaldo, não, pastor Clipe, não. Agora eu sigo, não é proibido seguir pastor nenhum não, tá, irmãos? Não é proibido não, nem pastor, nem cantor, mas entenda bem em qual sentido que o pastor Cleveson está doutrinando nessa noite. Isso aqui é culto de ensino. Estou seguindo o pastor Cicrano, o pastor fulano, uma benção, está lá, 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores. E vai, acorda cedinho para ouvir o que ele tem a dizer, né? Pela madrugada às vezes, né? Ai, que bênção. É igual a galera da antiga caixinha de promessa, né? Só tem maravilha, né? Coisa boa e tal. Ei, cuidado, porque dentro disso aí pode estar vindo comida misturada, querido. É, comida misturada. Se alguém disser alguma coisa que há de confrontar com a palavra de Deus, pode descartar no nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus é imutável. E o apóstolo dizia assim: não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é poder de Deus, é salvação. E aí tem um monte de gente embaraçada, aí vem procurar o pastor: pastor, eu quero, daqui a pouco está aí dizendo, não, isso aí não é pecado não, e tem, nos dias atuais. Não, há uma interpretação, irmão, cuidado com a internet, cuidado mesmo. As pessoas pegam a Bíblia, trechos isolados, e fazem a doutrina que eles querem fazer. E qual é a doutrina de hoje? Se alguém quer ser conivente com o pecado, ele vai dizer o seguinte: não tem problema não, pode ter 2, 3 mulheres, pode ter 4, 5 homens, não, isso não é pecado não. O outro vai dizer bem assim: não, olha, está liberado isso, aquilo. Agora está na moda aí, os meninos de 12, 13 anos, na escola, 14 anos, estou falando porque eu tenho que falar aqui, porque é aqui que se confronta todas essas doutrinas diabólicas, esses ensinamentos seculares do mundo. Agora é o tal de bissexual. Ah não, eu vou escolher que eu vou ser bissexual. Pelo amor de Deus, queridos, é o tempo que nós estamos vivendo. Meninas de 12, 13 anos, cuidado, olha lá na escola como é que está. E você quer saber sobre o teu filho, olha no Instagram que eles mais postam, no Twitter que eu nem tenho, nós não temos. Ah, eu sou bi, que história é essa? Vou além, pastor, para que ninguém possa se embaraçar com os negócios desta vida, ninguém que milita se embaraça com isso. Eu vou além. Agora tem uma história de gênero neutro. Quantos já ouviram falar nesse negócio de gênero neutro aí? Gênero neutro? Acho que é isso mesmo. Quantos já ouviram? Levanta a mão. Não é isso? Ideologia de gênero, gênero neutro. No gênero neutro, não existe mais macho e não existe mais fêmea. Não existe mais macho, não existe mais fêmea. E a aberração é tão grande que na língua portuguesa eles querem abolir as palavras femininas terminada com A e as masculinas que termina com O. Exemplo: obreiro, no gênero neutro, não pode ser mais obreiro ou obreira, tem que ser com E.
obreire. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando aqui? Mas aonde estão os soldados de Cristo que vão batalhar pela causa? E aí a palavra vem dizendo assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Fale comigo, ninguém que milita, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, ninguém que milita. Mais uma vez, ninguém que milita. Aleluia. Aleluia. Você está preparado para esse tempo? Você está preparado para esse tempo? Você está, olha o que o pastor diz aqui nesta noite, está preparado para esse tempo de perseguição, para dizer para todo mundo: eu continuo sendo um bom soldado de Cristo. Porque isso aí é confrontar o mundo, porque isso aí é confrontar as fortalezas de Satanás que se levantam. Porque isso aí é dizer, ainda até que Jesus venha, vai ter uma igreja que não vai se curvar aos negócios do mundo. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aleluia. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em outras traduções vai dizer assim: a fim de agradar o general que o alistou. Meu filho, você não foi alistado pelo pastor Cleveson, você não foi alistado por fulano, por Beltrano, não. Aquele que te chamou, o general Jesus Cristo, Ele tem um negócio contigo. É Ele que cuida de você, Ele cuida das suas aflições, dos detalhes mínimos Ele cuida. E esse é o tempo da igreja de Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E para finalizar aqui, sempre passa um pouco, mas para nós finalizarmos, eu quero dizer o seguinte, meus queridos irmãos: sede firmes. Passa um ano, você está firme. Passa 2 anos, você está firme. Já se passaram 3 anos que eu voltei para os caminhos de Jesus, e alguém pergunta para você bem assim: como está? Você: firme. Aleluia. Show, glória a Jesus. Passou-se 10 anos, 20 anos, e alguém pergunta para ti: e agora? Agora desistiu? Não, eu continuo firme. Eu continuo constante, abundante. Sede firmes, constante, abundante. Mesmo na hora da morte, mesmo quando já te faltar quase que palavras, mas eu tenho certeza que o soldado de Cristo, na hora mesmo, até da partida, se ele puder falar, e se alguém o perguntar como tu está, ele pode estar sentindo dor, ele pode estar sentindo um momento de aflição, mas dentre os seus gemidos, pode ter certeza, se é soldado de Cristo, vai sair a palavra firme, 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 confiado, porque fiel é esta palavra. Ele termina dizendo isso no verso 11: fiel é esta palavra, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Não coloca a tua esperança aqui nessa terra, porque isso aqui vai passar. Vai passar. Não coloque a sua alegria apenas nos prazeres aqui terrenos, porque isso aqui passa. Fiel é esta palavra. Se sofremos também com Ele, reinaremos com Ele.
Agora vem o seguinte para aqueles que não conseguem ter constância em Cristo: mas se o negarmos, também Ele nos negará. E finalmente o 13 diz assim: mas pastor, eu me considero infiel, eu sou tão infiel. A palavra de Deus vem dizer assim: mas Ele, o Senhor, permanece fiel.